Olá, meus queridos, pra cima. Sabe que a pergunta que o pessoal mais faz nos últimos tempos é: Jefferson, ainda há tempo para poder estudar? Dá tempo, Jefferson, para poder estudar para a Receita Federal? Quanto tempo para estudar para a Receita Federal? Se você tem como objetivo saber mais sobre esse tema, eu peço que veja esse vídeo até o final. Para você que não me conhece, eu preciso me apresentar, né? Meu nome é Jefferson Rosa, atualmente sou auditor fiscal da Receita Federal e sou mentor para provas e concursos. Tive a oportunidade de ter sido analista tributário, fui sargento do Exército e hoje eu ajudo pessoas a terem o seu nome no Diário Oficial. Mas meu objetivo aqui é trazer informação para que você possa saber. Imagine como que eu posso falar para uma terceira pessoa sem nem mesmo saber quem é ela, se dá tempo para ela poder ser aprovada. Para isso eu trouxe aqui conteúdos bem práticos para cada um, dentro da sua realidade, colocar em prática e verificar se dá ou não, beleza? Mas antes eu peço que você já toque lá no sininho das notificações para poder receber em primeira mão os nossos vídeos. Deixe o seu like. Não deixe de comentar os nossos vídeos, porque o seu comentário faz com que nós consigamos tirar dúvidas, não só a sua, mas de mais pessoas, beleza? Para isso é necessário você entender o seguinte, tá? Nós recebemos a pergunta: dá tempo para poder estudar para a Receita Federal? E aí eu falo que isso vai depender de pessoa para pessoa, isso vai depender de cada um dos perfis. Por quê? Porque a sua experiência em relação à preparação para concurso público vai ser necessário nesse processo. A graduação que você fez, por exemplo, você fez uma faculdade, uma universidade que tem disciplinas que caem no concurso. Isso é muito mais favorável do que você fazer um concurso, por exemplo, filosofia, certo? A sua disponibilidade de tempo vai ter um impacto direto em relação a seu tempo de preparação. Então, a experiência em relação a se preparar para concurso, a graduação vai fazer diferença, a disponibilidade de tempo, mas o principal é a retenção de conteúdo. Se você tem um modelo de estudo, se você estuda e conforme você vai estudando, você consegue reter logo em primeira mão, isso vai facilitar demais o processo. Por quê? Porque você vai acumulando ao longo do tempo esses conteúdos para que no momento da prova você possa aplicar, certo? E aí, além de você ter esse tempo para reter o conteúdo, há uma necessidade também de você ter uma habilidade sobre o conteúdo, beleza? E aí você consegue entender que o tempo ele vai ser inversamente proporcional à graduação que você tem, à experiência que você tem, à disponibilidade de tempo que você tem. Por quê? Quanto mais tempo disponível, menor é o tempo de preparação. Entretanto, nós temos que levar em consideração o seu poder de retenção. Não é o tempo que você dedica, mas o tempo que você dedica e retém o conteúdo. Por quê? Pare para analisar. A gente na mentoria para concurso público, a gente trabalha com a menor unidade de conhecimento, que é o TOP. Se você tem um tempo de 8 horas líquidas disponíveis e nesse período você consegue reter 15 tópicos, em 2 dias você tem 30 tópicos, em 3 dias 45 tópicos, e aí você vai chegar a um certo momento em que você já navegou sobre todos os tópicos do edital. Então, você reter o conteúdo é o principal, porque na hora da prova, para você ser aprovado, há uma necessidade de você apresentar esse conteúdo para a banca. Por quê? A banca vai te solicitar conteúdo, beleza? Então, não é apenas o tempo disponível, tá? E aí, nós temos habilidade sobre conteúdo, porque não basta ter o conteúdo, mas tem que saber navegar com este conteúdo, beleza? E aí, nós trouxemos essa figura ilustrativa para você entender que o estudo para qualquer tipo de concurso, não apenas para a Receita Federal, há uma necessidade de você ter uma base sólida para você poder crescer. Isso em qualquer coisa da vida. Se você vai construir um prédio, há uma necessidade de você investir mais tempo nessa base para ela ser sólida e você avançar de forma rápida. O que acontece demais no concurso público é o seguinte, tá? Vou até abrir a tela para mim aqui. Acontece demais no concurso público o aluno querer ser mais rápido do que ele pode. Aí ele faz a base da sua pirâmide invertida, né?
pouco conteúdo básico e vai avançando, avançando, chega um certo momento que ele está no seu ápice com muito conteúdo para poder estudar, só que sem base. E aí vai tudo pelo chão. Além dele não conseguir ser aprovado no concurso objetivo, ele também não utiliza o tempo de estudo dele para outro concurso. Tá? Então é interessante você entender que ter uma base sólida vai te ajudar não só no concurso objetivo, mas caso você não venha a ser aprovado, você fazer o direcionamento para outro concurso. Por que eu falo isso? Certo? Porque nós trabalhamos com o conceito de disciplinas mães. Tá? O que vem a ser disciplinas mães? As disciplinas mães são disciplinas importantes, são disciplinas bases que elas vão gerar filhos. Então, por exemplo, para a Receita Federal nós temos 5 disciplinas mães, que é o quê? Língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático e matemática financeira, né? O raciocínio lógico e matemática financeira, o direito constitucional, o direito tributário e a contabilidade geral. Uma vez que você tem um conhecimento bem sólido nestas disciplinas, você vai conseguir voar nas demais. Então essa base da pirâmide precisa ser feita com essas disciplinas para que você possa avançar, crescer nas demais disciplinas com maior facilidade. Por que eu falo isso? Porque além das disciplinas mães, nós trazemos aqui o conceito de disciplinas filhos. As disciplinas filhos são o quê? Uma consequência, né? Ou melhor, uma evolução das disciplinas mães. Para analisar, tá? Nós temos como disciplina mãe língua portuguesa. A partir da língua portuguesa, você tendo a base bem forte, em língua portuguesa você avança aonde? Na discursiva. Porque você vai trabalhar muito coerência, coesão, certo? Você vai trabalhar o desenvolvimento do texto, você vai trabalhar pontuação, você vai trabalhar regência. Então, se você está voando em língua portuguesa, consequentemente, em discursiva você vai bem. Você vai bem em língua estrangeira, porque a base da língua estrangeira para a Receita Federal é interpretação de texto e coerência e coesão. Certo? Não vem a parte gramatical. Então, você avançando no português, automaticamente, língua estrangeira, você também vai bem, tá? Você também vai bem em todas as demais disciplinas. Porque eu percebo que, na mentoria, os alunos têm muita dificuldade em interpretar aquilo que está sendo pedido. E da onde que vem a interpretação de texto? Do nosso português. Então, o português tem como disciplinas filhos a discursiva, língua estrangeira e todas as demais disciplinas, tá? Nós temos o raciocínio lógico e a matemática financeira, que vai ter como consequência a matemática básica e a estatística. O direito constitucional, que é a base do direito público, tá? Você vai ter o direito previdenciário, o direito administrativo, a administração pública e a AFO. Importantíssimo você ter uma base boa nessas disciplinas que você vai navegar de braçada nos demais direitos, tá? O direito tributário, uma vez que você tem a base boa no direito tributário, você avança na legislação tributária federal, na legislação aduaneira e no direito previdenciário. A contabilidade geral vai te dar base, você está voando na contabilidade, além de estar bem numa disciplina importantíssima, você avança facilmente na auditoria, na avançada, na parte da contabilidade avançada e análise das demonstrações contábeis e a legislação tributária federal, porque tem muito conhecimento da contabilidade societária, beleza? E aí nós temos duas leis importantíssimas para a Receita Federal e você pode utilizar essa mesma estrutura para poder estudar, de repente, para um fisco estadual, para um fisco municipal, porque a estrutura é bem similar. A Constituição Federal, principalmente nos artigos que envolvem o sistema tributário nacional, há uma necessidade de você navegar de braçada, porque vai te ajudar no direito tributário, na legislação específica, vai te ajudar na própria contabilidade, porque é a base do direito, né, tributário, tá? Sistema Tributário Federal e o Código Tributário Nacional, principalmente no segundo livro, certo? O primeiro livro, alguns artigos, porque grande parte foi revogado, tá? Está revogado, mas o livro 2, basicamente, a partir do artigo 96, você seguindo até o final, você vai ter ali a base do direito tributário. Então, a base legal das disciplinas também faz muita diferença, beleza? E aí você começa a entender que nada é por acaso. Tudo tem uma estrutura, tudo tem um porquê. E quando você estuda de forma estruturada, vai te facilitar em evoluir com mais rapidez e com mais consistência, porque não vai ficar buracos. Você tem o quê? A base bem sólida vai te possibilitar levantar o prédio.
ok? Então assim, nós temos essas disciplinas mães e aí você consegue entender que com o desenrolar do tempo, o estudo regular, há uma necessidade de você fazer atividades práticas para poder validar esse conhecimento, através de objetivas, discursivas, questões, simulados, os flashcards, que são o quê? Pontos principais para você ativar sua memorização, você não pode esquecer jamais, então você cria flashcards, mapas mentais para você abrir um leque de conhecimento através de um ponto, tá? E você, estudando para a Receita Federal, tá? Você primeiro, é interessante você introduzir todo o conteúdo de analista tributário, porque estar contido dentro do conteúdo de auditor fiscal, para depois você buscar auditor fiscal, tá? Então isso também gera uma eficiência e diminui o seu tempo de preparação, ok? E aí você entendendo que o estudo para auditor fiscal, por exemplo, é o estudo mais amplo que a gente pode ter da área fiscal, tá? E aí preste atenção, uma vez que você estuda dessa forma que nós estamos passando para você, de forma estruturada, com a base, com o objetivo de auditor fiscal, automaticamente você vai navegar sobre analista tributário e vai te facilitar você direcionar o seu estudo para outros concursos. Para quem trabalha com tempo de preparação, isso é muito importante. Por quê? Porque você gera uma eficiência. E nesse processo, você percebe que, estudando para o auditor fiscal da Receita Federal, você já está estudando também para fiscos estaduais e municipais, área policial, área de controle, área de tribunais, áreas administrativas e área de agência reguladora. Estou trazendo apenas um exemplo, tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho alunos que têm como objetivo Receita Federal e vem sendo aprovando nesses concursos. Por quê? Ele tem uma base sólida e essa base sólida vai facilitar avançar. Porque ele tem o tópico como a menor unidade de conhecimento. Uma vez que você tem propriedade sobre esse tópico é seu e você pode aplicar em qualquer prova. Por isso que é importante você estudar de forma bem estruturada, beleza? E aí nós temos também agora a apresentação de um reforço nos seus estudos, que é o quê? A mentoria. Se você tem dificuldade de colocar tudo isso em prática que foi falado, é interessante que você contrate um mentor para poder te auxiliar. E a oficina da aprovação tem vários mentores e tem vários planos. E aí você escolhe o mentor e o plano. Tem a mentoria ouro, mentoria prata, mentoria bronze e mentoria digital. De acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa. Tá? E aí, caso você queira estudar especificamente para auditor fiscal e analista tributário comigo, você acessa lá o site da oficina e você vai conhecer a mentoria Diamante, que apenas eu, este que vos fala, apresento. Então você vai ter a oportunidade de poder trabalhar comigo, bem forte, bem intenso, para poder ser o próximo servidor da Receita Federal. Tá? Então acesse lá o site da oficina que você virá. Tá? Então você percebe que o tempo ele vai ser de acordo com o que você aplica, de acordo com a sua experiência, de acordo com o que você tem. Então o tempo para João não vai ser o mesmo tempo para Maria. Tá? Então entenda todos esses princípios e a partir daí você vai conseguir cravar se vai dar tempo ou não. E é interessante você entender que há uma projeção de concursos contínuos em relação à Receita Federal. E eu até mesmo acredito que seja isso um dos maiores impedimentos de não ter saído a autorização logo, tá? Eu peço que você acompanhe os vídeos. Se você ainda não ativou o sininho das notificações, ative logo, deixe um comentário porque é importante demais para nós, tá? E lembrando sempre que treinamento difícil, combate fácil.